Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. É com alegria que nós estamos aqui novamente para nós batermos um papo sobre espiritualidade em geral. Fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. É óbvio que devido ao número muito grande de participantes, o que a gente agradece, né, a participação de todos, fica impossível responder as perguntas de todo mundo, tá ok? Então a gente vai dando uma pincelada nas perguntas, as mais comuns, que talvez seja a dúvida de todos, nós vamos respondendo e conversando com vocês. Ok? Então, Ju, pode começar então com a primeira pergunta de nossos participantes, né? E nós vamos conversando. Quando um jovem se suicida muito novo, interrompendo seu ciclo, ele pode reencarnar na mesma família novamente? É muito difícil. Depende, sabe? Vai depender muito, muito, muito. O suicídio é uma questão que precisa ser estudada particularmente. Cada caso é um caso. O que levou ele àquele suicídio? O que levou ele a interromper aquela vida dele através do seu livre-arbítrio, né? O plano espiritual vai sentar lá, vai discutir tudo, vai ver toda uma proposição, né? Tudo é possível, tá? Nada é impossível, ok? Vamos supor, por experiência, que um casal tem um filho, né, muito jovem, vamos supor, um casal jovem também, tem um filho que com uma certa idade, 10 anos, 12 anos, acaba se suicidando. Aí, passa-se um tempo, vamos supor que 10 anos depois esse casal vai ter mais um outro filho. Pode até ser que ele retorne. Pode até ser que ele retorne sim, né? Então, tudo é uma questão de investigar no mundo espiritual, ver as possibilidades. Nada é impossível para o plano astral. Então, a gente não pode aqui afirmar, não, nunca. Tá? Professor, qual a sua opinião a respeito da fala do Pentágono confirmando que os 3 objetos filmados pela Marinha Americana são realmente OVNIs? É muito engraçado, eles são os últimos a saber, né? Ou seja, nós aqui no Brasil, nosso fórum, estamos cansados de saber. Né? E eles também estão cansados de saber. Toda a Força Aérea, todas as autoridades mundiais estão cansados de saber da presença real desses ETs. Agora eles simplesmente estão assinando embaixo, estão liberando aos poucos, porque mais cedo ou mais tarde o contato em massa vai acontecer. Eles têm que preparar a humanidade para essa realidade, né? Então, eles estão assinando embaixo que são UFOs reais, então os UFOs existem, a presença extraterrestre é real aqui na Terra e, né, nada melhor do que uma autoridade desse tipo assinando embaixo para o povo acreditar, né? Porque quando a gente fala, ninguém acredita, né? Precisa essas autoridades aí fazer isso para que as pessoas possam acreditar. Mas é legal, é muito bom que isso aconteça. Todos nós trabalhamos no mundo espiritual ou apenas médiuns e espíritas? Bom, eu não estou entendendo mais ou menos essa pergunta, né? Você está querendo dizer à noite, quando você dorme? À noite, quando dorme? Depende muito da natureza do espírito. Depende muito. O seu espírito é muito egocêntrico, okay? Muito atrasado aqui. À noite ele só vai dar trabalho também, como sempre deu trabalho. vai ficar no umbral lá, né? Sai do corpo e fica no umbral. Vai viver aquela sociedade do umbral, de disputas, de ego, de poder. A mesma coisa que ele faz aqui. Gerando um monte de inimigos aqui, ele gera um monte de inimigos à noite, geram-se conflitos, guerras. Imagine as pessoas que estão em guerras aqui, as facções que estão em guerras aqui, né? Lá no Oriente Médio. Durante a noite eles continuam em guerra, eles continuam em conflito. Não. Quem que trabalha realmente e executa algo útil? Quem aqui, desse lado, tem um nível de consciência de executar algo útil, de executar algo elevado para a humanidade. Né? Então é assim que funciona. Né? Depende muito, muito mesmo do nível de consciência do espírito aqui. Professor, o que o senhor acha das previsões de Cabala? Por exemplo, da bomba nuclear que poderia tirar a Terra do eixo celestial e causar impactos em mundos vizinhos? Não, nada a ver.
né? Isso não acontece não, né? Nenhuma arma nuclear tem a capacidade de deslocar eixo da Terra, tá? Isso, nós já testamos milhares de armas nucleares. Você tem que entender que na atmosfera da Terra nós testamos mais de 1000 bombas atômicas já. Mais de 1000. E de potência que vocês não imaginam. Os russos testaram uma bomba na Sibéria, na atmosfera, na década de 50. Uma bomba com 60 megatons. É a maior explosão na atmosfera da Terra de uma arma nuclear. E nada aconteceu, nem afetou o mundo, não sei aonde. Vocês têm que entender que o Sol são milhões de bombas atômicas explodindo constantemente. E nada está acontecendo, né? Você não pode ficar perto do Sol, né? Senão o fluxo de partículas de radiação derrete você. Né? Mas não afeta na Terra, não afeta o mundo, não afeta a Júpiter, não afeta nada. Por que uma bomba atômica aqui na Terra vai afetar? Claro que não. É falta de conhecimento. Para meditar, é necessário estar em posição de lótus, com sino tibetano e na posição correta? Não. Você pode simplesmente, se você não está acostumado a sentar, né, pernas cruzadas na forma de lótus, você pode sentar numa cadeira, confortável, coluna reta, respirar calmo e tranquilamente, numa boa, tá? Não é necessário aquela posição de lótus, não, que para o brasileiro, por exemplo, ele não tem costume de sentar naquela posição. Ele vai se sentir muito incomodado, aí acaba não meditando corretamente. Então, numa posição de relaxamento, senta numa cadeira, coluna reta, e aí você faz a sua meditação. Quais técnicas posso usar para me neutralizar em um ambiente e não puxar as energias? Bom, vamos supor, é muito difícil, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês pularem dentro do Rio Tietê, em São Paulo, tá, e não querer se contaminar com aquela energia, tá ok? A não ser que você tenha uma puta roupa de proteção, tá? Fechada, um escafandro, e você entra lá e sai, tá? Quando os mergulhadores vão buscar alguns corpos, tem que mergulhar nesses rios totalmente fétidos, eles têm uma roupa de super proteção. Então, aí você me pergunta, Laércio, como é que eu entro no metrô, 5 horas da tarde, todo mundo encoxando, todo mundo, aquele bando de gente, e eu não vou captar aquela energia que está ali. Eu não vou me envolver com aquela energia que está ali. Né? É muito difícil isso acontecer, porque nós estamos interagindo constantemente com tudo. Nossos chakras, eles estão captando, comendo, alimentando-se da energia que está ao redor. Não tem como não ser assim. Tá? Então, nós nos alimentamos da vibração da energia, do Ti que está em volta. Então, por isso que é importante as pessoas procurarem melhores lugares de vida, fazer mudanças diárias, mudar em cidades do interior, que têm uma energia muito melhor. Né? Porque fica impossível. Né? A única coisa que você pode fazer é, assim que você sair de um ambiente desse, né, fazer um tai chi, fazer uma respiração, tá? Fazer uns exercícios específicos para poder se limpar. Né? Mas é impossível, né, como a gente fala, né, entrar no rio e não se molhar. Existem seres extraterrestres atuando na Umbanda também? Também, claro, não tenha dúvida que sim. Eles não têm preconceitos religiosos, não. Os irmãos das estrelas estão aqui para ajudar a humanidade. Não importa qual a consciência dos humanos aqui embaixo, o nível de consciência deles e qual a religião a que eles pertencem. De todas as maneiras possíveis, eles procuram nos ajudar e auxiliar para o nosso despertar. Entidades do candomblé, como os orixás, são que tipo de entidades? Espíritos do bem ou do mal? É complicado você dizer o que é o quê, né? Bem ou mal. Não existe o mal, existem criaturas pouco evoluídas. É isso que você tem que entender. Quando as criaturas estão pouco evoluídas, são espíritos que ficam no umbral terrestre, né? Então esses espíritos só fazem, né? Eles não têm capacidade de fazer algo de alto nível, eles têm o nível de consciência deles, então é disputa de poder, de ego, tal. Então, se você tiver esses guias espirituais, essa relação com esses espíritos, você vai ter aqui. Agora, o que você chama, o que é Umbanda, o que o Candomblé chama de orixás, geralmente são os espíritos guias, são os espíritos mais elevados, são aqueles que, né, trabalham de um nível de consciência maior. Né? Então, simplesmente é nomenclatura. O orixá não passa de um espírito da luz, um espírito de luz visto pelo olho do Candomblé, visto pelo olho da Umbanda.
Professor, não quero ser mãe, mas para meus sogros, pais e sociedade, essa parece ser a minha pior decisão. Dizem que me arrependerei. Como a maternidade é encarada através da espiritualidade? Olha, tudo depende de você. Você. O seu momento, a sua vontade, a sua energia de gestar e de ser mãe. Tem que estar muito na sua vibração, tá? Porque não adianta você ter um filho totalmente contrariado e que você o rejeita constantemente. Então aí não funciona. Aí não tem aquela energia de amor, aquela energia que deveria ter numa relação desse tipo. Então, se você sente que não é para você, não é o seu momento, então não faça. Não entre nessa energia. Você tem todo o direito no seu livre-arbítrio de fazer essas escolhas, tá? Professor, essa pandemia foi discutida no conclave de julho de 2019? Tem alguma relação? O lance é o seguinte, tem, sempre tem, sempre tem. Veja bem, existe um karma da humanidade a ser resgatado. Ok? Todos nós, você vê, o que os humanos plantaram na Segunda Guerra Mundial, o que foi plantado em muitos lugares, esses karmas ainda não foram resgatados por muita gente, tá? Então, né, quantas guerras a gente já não viveu, quantos conflitos a gente já não viveu desde então. Então, de alguma maneira, a humanidade passa por problemas e dificuldades para avaliar a sua condição espiritual, a sua condição kármica. Tá? Porque eu sempre falei para vocês, existem tecnologias no mundo espiritual e ciência para acabar com qualquer doença na Terra. Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte: por que o plano superior não intervém? Né? Por que o plano superior não elimina esse vírus imediatamente com a sua ciência e tecnologia? Porque existe uma necessidade real de nós humanos vivenciarmos esse tipo de situação. Não é a primeira pandemia, nós já tivemos varíola, nós tivemos quanto tipo de doença que foi o escárnio da humanidade em muitas épocas. Todos esses são elementos kármicos, elementos de resgate kármico, e com certeza está no projeto, está na consciência. E eu posso até dizer uma coisa muito interessante para vocês. Os próprios cientistas já sabiam que isso ia acontecer. Tá? Os próprios cientistas sabiam, que estudam virologia, que mais cedo ou mais tarde o vírus respiratório iria emergir. Né? Iria ser um problema. Era só uma questão de tempo. Entendeu? Porque é uma lógica. Né? Os vírus estão aí, eles existem, são reais, estão nos animais. De repente vai lá, come o animal, interage com o animal, pronto. Aquilo vem. E aí tem o número 1, o número 1 começa a passar para todo mundo. Né? Os próprios virologistas, os epidemiólogos, já sabiam dessa, que era uma questão de tempo de surgir um outro mais potente que o HN1, aquela coisa toda. Né? E nós estamos aí, vivendo isso. Né? Nas dimensões mais sutis e também na percepção dos ETs, como é a música? É diferente da nossa música por ser em uma dimensão diferente? É muito diferente. Aqui a música é só música de corno, né, cara? A gente brinca, né? Na maioria das vezes é uma música melancólica, é uma música muito triste, é uma música que desperta esse tipo de sentimento. É óbvio que nas esferas superiores, o nível de sentimento e emoção que essas pessoas vivem não é mais esse aqui. Tá? Então o nível de música que vai ser feito lá é outra completamente diferente. Né? Por exemplo, vejam as músicas New Age que a gente está fazendo hoje. Né? Umas músicas monossilábicas que a gente chama em termos de tonalidade musical, que ela mantém por muito tempo uma frequência de som, né? Mudando algumas coisinhas, elevando a consciência para outro nível. Porque nós temos música que atua nos chakras inferiores, todas as músicas rítmicas, né? Não importa qual seja, é rock and roll, é samba, pagode, forró, tudo que mexe, que tem ritmo, que mexe com os chakras inferiores. A música clássica, ela não tem uma percussão rítmica, ela só tem compassos, então ela mexe com o chakra, né, que a gente chama mediano, do sentimento, da emoção, do coração, da melancolia, da saudade. Né? E as músicas de Wage vão ativar num nível superior. Né? Então, é óbvio que os espíritos mais elevados vão trabalhar com músicas, sons que afetam os níveis superiores da consciência.
Muita gente fala que a viagem à Lua foi uma grande encenação, mostrando várias fotos com erros de estúdio. O que você acha disso, professor? Não, eles foram na Lua sim, não se preocupa com isso não, isso não é teoria da conspiração, tá? Os homens foram na Lua, Apolo 11 pousou naquele lugar e hoje nós temos várias sondas em órbita da Lua. Várias sondas em órbita. Os telescópios em Terra não são capazes de detectar, nem tampouco o Hubble pode detectar as marcas e os objetos deixados pelo primeiro pouso do homem na Lua. Porque nós deixamos várias coisas lá na Lua. A base do módulo lunar ficou na Lua, porque ela se serviu de base de lançamento para a parte superior do módulo lunar. Então aquela base ficou lá. A bandeira, muitos objetos, marcas no solo. Como não há atmosfera, não há vento, aquilo não se destrói, né? Então, tem um refletor laser que foi montado lá também pelos astronautas e deixado lá para se medir com precisão a distância Terra-Lua. A gente manda um laser aqui da Terra, ele bate no refletor e volta e a gente mede com a precisão de 1 metro quase a distância Terra-Lua, né? Como conciliar a Não, deixa eu terminar a pergunta, desculpa, eu não terminei. Satélites em órbita da Lua hoje são capazes e fotografaram todos esses vestígios do homem na Lua, na Apolo 11, no Mar da Tranquilidade. Tá ok? Os objetos estão lá. Não é uma farsa. Como conciliar a disciplina com o conceito de Wu-Wei do taoísmo? O Wu-Wei do taoísmo, o simbolismo de agir pelo não agir, não significa preguiça. Não significa não fazer as coisas. É fazer não se apegando às coisas. Não dando a importância às coisas que elas não têm. Você está entendendo? O maior problema do ser humano é o apego. O maior problema do ser humano é o desejo. Todo desejo não realizado gera frustração e gera depressão, gera angústia, né? Então, agir pelo não agir significa fazer as coisas sem apego, sem estar preso a elas, e deixar que uma ordem natural das coisas flua, não contrariar o fluxo natural da vida, certo? Isso significa Wu-Wei, né? Mas não é sentar e não fazer nada, não é isso não, tá? Tem que tomar cuidado com essas interpretações. É entender o fluxo da vida, o fluxo da coisa e deixar a coisa... Por exemplo, envelhecer. Envelhecer é o fluxo tal, é a ordem natural das coisas. O que eu vou fazer para não envelhecer? Aí eu vou agir contra a natureza, fazendo plástica aqui, pendurando aqui, cortando. Daqui a pouco você fica um monstro, né? Como muitos artistas que eu vejo aí, que parece mais remendado do que câmara de ar velha. Sabe? Já viu câmara de ar velha? Tem modo de remendar? Entendeu? Fica horrível, porque você contraria a ordem natural das coisas. Não é preciso fazer muita coisa, deixa a coisa rolar, deixa a gente passar por esse mundo, deixa a gente ser o que esse mundo é para nós. Uma boa. Como eu posso começar a me comunicar espiritualmente com os ETs? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é por que você quer comunicar com os ETs? O que os ETs têm que os espíritos não têm? Porque é um processo é um processo hierárquico aí. Primeiro, você precisa fazer o grupo primário. O que é fazer o grupo primário? Você tem que estudar, aprender tudo sobre espiritualidade. Você tem que primeiro entrar em contato com os espíritos, aprender com os espíritos. Não queira ir para a universidade sem antes fazer o primário. Tá? Porque contato com os extraterrestres, conversar com os extraterrestres é curso universitário e pós-graduação e doutoramento. Você nem o primário fez ainda na espiritualidade. Então vamos com calma. Vamos com muita calma. Tá? Eu sempre tive contato com os espíritos primeiros. Os ETs entram na minha vida quando você está mais maduro. Quando você está consciente da coisa. Né? Você sabe, na verdade, vai aprender quem na verdade são os ETs. Né? O que acontece com o espírito que está em um quadro vegetativo, com órgãos funcionando, mas com o cérebro nulo? Bom, aí, geralmente ele não está ali. É como se ele estivesse dormindo. Então, quando uma pessoa está dormindo,
o espírito está deslocado do corpo, está longe do corpo, ok? Está vivendo a sua vida no plano astral. Esse corpo está sendo mantido por equipamentos, por aparelhos, por instrumentos médicos. Tá? Se houver alguma esperança de vamos assim dizer, né, de esse corpo retornar a funcionar e o espírito poder voltar a conectar, tudo bem. Mas se há uma morte cerebral, por exemplo, há um problema, não tem como resolver. Por isso que os médicos resolvem desligar o aparelho. Né? Porque ele está respirando e tal, mas o cérebro está morto, então não está a conexão mais. Né? Então aí o espírito não está ali, ele está longe do corpo, está como se estivesse em projeção astral. Professor, o senhor levou muito tempo para sentir segurança em fazer projeção astral? Por que temos tantas interrogações que envolvem esse assunto? Comigo não foi assim, comigo foi a coisa mais simples do mundo. Que desde criança, desde menininho que eu me lembre, eu não fico no corpo. Sabe, foi uma coisa muito... Eu quando era criança, bem criança, eu não dormia. Eu não lembro de dormir. Eu deitava na cama e saía fora do corpo e ia brincar na rua. Sabe, eu passava a noite inteira brincando. Eu acordava no outro dia, falava para minha mãe tudo que eu tinha feito à noite, e ela, você sonhou. Então, para mim, eu sonhava, aquilo era sonho. E eu nunca tive problema com isso, eu nunca tive choque. Quando eu fui crescendo, eu fui achando muito estranho todas essas coisas, né? Entendeu? Mas aquilo é supernatural para mim. Né? Um médium precisa de autorização para acessar as informações de Edjar. Partindo dessa premissa, devemos tomar muito cuidado com pessoas que falam a respeito da vida passada de outras pessoas. Isso se confirma? Sim. Sim, você tem que tomar muito cuidado porque 99% desses médios não sabem o que estão falando. Estão tirando a cabeça para fora. Primeiro, ninguém tem autorização para ficar falando de vida passada dos outros. Por que as pessoas não se lembram de vidas passadas? Porque não devem se lembrar. Se elas não devem se lembrar, por que uma outra pessoa tem que ficar falando do que ela fez? Porque ela não tem certeza. Ela vai sempre confiar no outro. E se o outro estiver errado? Se o outro estiver viajando na maionese, inventando uma história sobre sua vida que não é verdade, você vai viver uma coisa falsa? Você vai trazer problemas de vidas passadas que não são reais para essa vida de hoje? Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de regressão a vidas passadas. Né? Eu já conheci mais de 10 Cleópatras nessa história. Tá? Estou falando a verdade para vocês. Eu já pesquisei muito isso com grupos. Nossa, a gente encontrou 10 Cleópatras. Estou falando a verdade para vocês. Ou seja, se regride uma mulher, ela foi Cleópatra na vida passada. Né? Ninguém foi puta na França, sabe? Então existe um arquétipo dentro das pessoas que às vezes todo mundo quer ser rainha, foi rei, foi não sei o quê. Mas ninguém foi um filho da puta lá atrás, sabe? Então existe esse arquétipo de, quando a gente regride certos tipos de pessoas, o ego delas não aceita o que elas foram. Sempre tem que ser, foi rei, foi pessoa importante, né? Foi não sei o quê, foi escritor, foi, sabe? Então a gente sentiu isso nessas pesquisas nossas, que um grupo nós fizemos sobre regressão às vidas passadas. Por isso eu estou falando para você, eu conheci 10 Cleópatras. E agora? Onde está a verdade? Portanto, essa é uma técnica, é uma teoria que a gente não deve levar muito a sério. Tem que tomar muito cuidado. Né? Por que muitos monges de linha oriental meditam tanto tempo e não falam da mediunidade e espírito? Eita, é muito engraçado. O budista, né? O budista não tem essa questão da mediunidade. Pode ver o Osho. O Osho, um grande mestre, quantos livros publicados, quanta informação, quanto ensinamento, mas nenhum sobre mediunidade. Sobre o outro lado, sobre dialogar com os espíritos. Isso é coisa de brasileiro mesmo, sabe? É coisa de kardecista. Mas a China tem diálogo com os espíritos, tem sim. Só que é restrito. Né? É um nível dentro do budismo que pouca gente que é budista hoje atinge. Certo? Shaolin, por exemplo, eu sei, Shaolin, os mestres dialogavam com os espíritos o tempo todo. O tempo todo, os mestres mais iluminados, mais elevados. Tá? Existe uma relação com o plano invisível direto. Ele saiu do corpo em projeção astral, isso era comum nos níveis mais elevados. Tá? E eram budistas, na sua linha de trabalho. Né? O que é exatamente o dom de uma pessoa? Por exemplo, uma pessoa que tem o dom da música, ela traz dons de vidas passadas? Traz dons de vidas passadas. Por exemplo, a Netflix tem um filme, né? Tem um filme que vocês devem assistir.
o título do filme chama O Homem que Viu o Infinito. Então preste atenção, O Homem que Viu o Infinito. Vai falar sobre Ramanuja. Ramanuja é um indiano que morre com 32 anos de idade, jovem para burro, nunca foi na universidade, nunca começou faculdade, e é um dos maiores matemáticos do planeta. Uma das maiores mentes do planeta. Ele sentava, as equações apareciam, os números apareciam, né? Ele foi para o Trinity College, né? Em Londres. Nossa Senhora, imagine, você nunca frequentou uma faculdade. Você entra lá, você sabe mais que os professores. É um negócio muito louco. Claro que isso é coisa de mediunidade, é coisa de vidas passadas. Né? A história dele é fantástica. Por exemplo, ele desenvolveu cálculos numéricos, e a gente chama cálculos de sequência, né? Sequências matemáticas, sequências integrativas, né? Que hoje os cálculos dele, isso aí é 1914, 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, né? Ele ficou 5 anos na Inglaterra e fez coisas, demonstrou cálculos que ninguém conseguia demonstrar. E ele, com essa idade jovem, fez o que os velhos não conseguiam fazer, né? Aí eu pergunto, de onde vem essa capacidade desse homem? E por que ele morreu tão cedo? Ele pega tuberculose e morre tão cedo, né? Por que ele não... São pessoas que vêm, fazem um trabalho, deixam uma informação, vai embora. E sabe como é que ele falava que... Aí o professor dele pergunta, mas como que você tem essas ideias? Não, é quando eu estou meditando, estou fazendo minhas orações, as coisas vêm na minha cabeça, os números vêm, as fórmulas vêm. Pô, isso é mediunidade, pô. Entendeu? Pura mediunidade. Professor, qual a sua sugestão para quem quer começar a ser vegetariano? A primeira coisa para ser vegetariano, você vai num bom restaurante vegetariano, um bom mesmo, você vai ver quanta comida gostosa tem lá, você vai aprender que você não precisa da carne. Tem tanta coisa gostosa e boa para se alimentar, com boas energias, e você até se esquece da carne. É só aprender a fazer, é só arte culinária. Que carne, né? Carne não tem gosto de porra nenhuma, cara. Se você não botar cebola, alho, tempero na carne, aquilo lá fica horrível, uma desgraça. Né? Entendeu? Tudo é arte culinária. Se você pegar soja e fazer direitinho, fica igual carne. Você nem pensa que está comendo carne. Hoje em dia no mercado tem certos hambúrgueres, tem certas coisas, né, que você não consegue saber a diferença, se é carne ou se é vegetal. Então faz uma experiência, começa, né, a fazer mudança, vai fundo, acredite, você não vai se lembrar mais da carne. É possível, com muita oração, ajudar um ente querido a aceitar sua vida no mundo espiritual e com essa aceitação ele poder evoluir e sair do umbral? É possível. Porque as nossas orações, elas são um ato de amor. Geralmente a gente emana vibrações de amor. E o espírito que está do outro lado, ele sente essa energia. Às vezes ele está até próximo de você que está orando por ele. Então quando ele sente que alguém o ama, alguém envia essas vibrações de amor para ele se sente muito mais confortado do outro lado para entender a situação na qual ele se encontra após a morte. Porque um dos maiores problemas dos espíritos após a morte é aceitar que estão mortos. É aceitar que estão num outro caminho e numa outra jornada. Porque eles são muito apegados às coisas desse mundo, apegam a casa, apegam a pessoas, objetos, né? E eles não conseguem se libertar dessa jornada e assumir uma outra no mundo espiritual. Então, quando nós vibramos amor para eles, né? E mostramos também que nós estamos confortados, conformados, porque na verdade ninguém morre, é apenas uma questão de percepção. Se todas as pessoas fossem videntes, não havia nenhum choro e velório, não haveria nem morte, nem perda, né? As pessoas simplesmente, com corpo, sem corpo, estariam interagindo, conversando, batendo papo, não teria mudança nenhuma. Né? A morte é apenas um voo ali e já volta, como dizia o Nivaldo. Né? Os animais reencarnam com frequência voltando aos mesmos donos? Não, depende, tudo depende. Sabe, tudo depende.
o animal vai encarnar para o mesmo dono, né? Só se você der cria na casa, né? Aí é possível. Se você tiver uns animais que morre um, morre outro, mas tem uma fêmea que está dando cria ali na casa, eles podem até voltar a encarnar ali. Tá? Entendeu? Mas geralmente vou lá, pego um cachorro na rua, morreu o meu cachorro, vou lá no canto e pego. Não vai ser a reencarnação do mesmo. E outras, eles têm um tempo também de vida astral, tá? Né? Morre, já reencarna, morre, já reencarna, morre, já reencarna. Não, eles têm toda uma vivência no mundo astral também. Porque os animais é o seguinte, eles não sabem que morreram. Se os homens não sabem que morreram, você imagine eles. Não é verdade? Eles não têm a mínima noção que morreram. Eles continuam vivos, continuam andando para casa. Se ele morre na tua casa, ele sai do corpo, daí vai morrer, vai comer. Por isso que é bom deixar comidinha e água para ele. Que ele vai procurar comida, água no mesmo lugar que você comia, como espírito. Como espírito. Ele fica na tua casa no mesmo tempo. Fiz ele ir embora depois que ele morre. Se tiver muito apego a você. Né? É muito legal essas coisas. Todo mundo com um bom médium vidente entra na casa e vê todos os bichos na casa que moravam ali. Muito legal. Os cristais têm mesmo poderes ou somos nós quem lhes conferimos os poderes? Não, eles têm sim. Eles têm. Existe uma ciência muito avançada para entender os cristais. É só você entender, por exemplo, tudo que você está vendo, todos os chips, né? Todo esse celular que você está usando na mão aí com essa tela brilhante aí é um cristal. Como que eles não têm poder? É só saber usar. Né? Quando a nossa tecnologia sabe usar bem, olha aí o que nós não fazemos com cristais. Essa tela de computador que está na sua frente aí é tudo cristal. Né? É tudo cristal, cristal líquido. Tem mais. Todos os chips de memória são cristais e quartzo. Né? Como que ele não tem poder? Claro que tem. Leis da física podem não existir no limite do espaço? Não. As leis da física são praticamente universais, existem em todo lugar. Por exemplo, a lei da gravitação. Se eu soltar um objeto, ele vai cair aqui, se eu voltar na ponta da galáxia, vai cair do mesmo jeito. A lei da gravitação é a mesma em todo lugar. A lei da física quântica vai ser praticamente as mesmas. Né? Por isso que eu consigo mandar uma sonda em Marte, bonitinho, né? Pousa bonitinho lá e eu não erro o alvo. Porque se a lei lá fosse diferente daqui, já melou tudo no meio do campo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, é isso. Os espíritos têm poder sobre nós à noite? Podem nos fazer mal fisicamente? Pode, claro que pode. O que é encosto? Encosto são entidades perturbadoras que nos perturbam, né? E fazem-nos mal fisicamente. Se vocês assistiram o filme do Divaldo, assiste o filme do Divaldo, você vê que tem o irmão dele que morre. Morre o irmão dele. E o irmão dele não vai embora da casa. E ele era muito apegado com o irmão. Dormia no mesmo quarto, inclusive. Então o irmão dele fica grudado com ele. No enterro do irmão, olha o que acontece. Isso é um médium. Você vê a influência no corpo físico de um encosto. E ele nem era encosto ruim. Era o irmão. Ele se aproximou muito, o fluido do irmão de angústia, tristeza que o irmão estava sofrendo, que não entendia aquela situação da morte, que o irmão não era tão médium, tão espírita quanto o irmão. O que aconteceu? O moleque simplesmente paralisou as pernas e caiu no chão. Divaldo. E não andava. Ficou paralítico das pernas. Aí, vai para médico, vai isso, nada. Quando te chama uma médium muito boa, que era vidente também, porque isso aconteceu quando ele era jovem, tinha 15 anos, 15 para 16, acho que, o Divaldo. Então ele não entendia muito, ele só era vidente. Mas ele, é o problema é que ele não via o irmão dele. Ele não via, olha que louco, ele era um puta vidente, mas não via o irmão. Porque existe uma diferença de frequência. Quando a médium entra no quarto e olha e vê o cara sentado na cama, fala, o problema dele não é nada médico, não é nada físico, é espiritual. Tem um espírito sentado na cama aqui, não sei quem que é, mas você não perdeu o irmão recentemente? Perdi. Como é que ele é? Assim, então, é seu irmão. Vamos conversar, vamos esclarecer, nós vamos curar. Ele deu um passe no menino, conversou com o espírito, levantou, saiu andando e foi embora para a sala. Acabou o problema, filho. Então, por isso, se isso pode acontecer, é claro que o espírito um pouquinho mais inteligente, mesmo estando no umbral, ele pode fazer mal às pessoas fisicamente. Né? Só que tudo tem limite, tá? Existe um policiamento astral também. Existe ordem lá. O provérbio é esse. Todo indivíduo tem o encosto que merece. Certo?
Então, o que você fez para merecer um encosto que está te perturbando? Você deve ter feito coisa ruim para alguém estar em cima de você. Né? Senão você tem espíritos protetores que não deixam isso acontecer, pessoas se aproximarem e perturbarem você. Né? Você tem proteção também. Quando temos sonhos premonitórios com alguém, devemos avisar essa pessoa? Não. Primeiro porque você não sabe se o seu sonho premonitório é da sua cabeça. Se realmente vai acontecer. Como é que você tem certeza que são premonitórios e realmente vai acontecer? Né? Você não tem certeza. A não ser que você seja um excelente e perfeito médium. Tá? Né? Mas aí, antes disso, você não precisa fazer essa pergunta para mim. Antes disso, você vai fazer a pergunta para o espírito lá. Olha, devo avisar aquela pessoa? Por que eu estou tendo esse sonho premonitório? E hoje, ninguém tem capacidade de ver o futuro verdadeiro. Porque o futuro não existe, ele nunca existiu. Existe uma tendência de fatos acontecerem. Quando o médium tem uma premonição, alguém plantou essa memória nele, alguém plantou essa visão nele. E é um alerta do que pode acontecer se as pessoas continuarem nessa mesma jornada, nesse mesmo caminho. Né? Existe algum alimento que atrapalha a projeção astral? Sim, todo tipo de carne. Todo tipo de carne atrapalha profundamente, né, a sua vibração astral. Você vai para um umbral pesado. Se você sair à noite, você não sobe para o astral superior. Você só vai para o astral denso. Como se mantém a individualidade de um ser iluminado? Não se mantém. Um ser iluminado, iluminação é a perda da individualidade. É a perda do egocêntrico, do ego primitivo, do ego inferior, do eu inferior. E se desperta o eu superior. O eu superior é algo muito mais abrangente do que uma simples personalidade construída numa vida. Né? O eu superior é a somatória de N vidas que esse espírito vivenciou ao longo da história, ao longo da sua jornada cósmica pelo universo. E isso transforma o indivíduo num indivíduo com múltiplas personalidades. Né? Qual o papel do Brasil no mundo visto pela espiritualidade? O Brasil é um dos berços da espiritualidade no mundo. Dê uma olhada hoje no mundo. Hoje no mundo praticamente nós temos Índia e Brasil. Índia e Brasil. O resto, né, é complicado, porque aqui nós temos, você vê, o espiritismo na França não floresceu. Nós que tivemos que ir lá fazer um filme do Allan Kardec. Porque o espiritismo morreu na França. Né? O materialismo dialético é solto. Só existe catolicismo, que não leva ninguém a nada. Né? Então, a espiritualidade verdadeira mesmo, transcendental, né? O Brasil tem um papel muito importante, porque o Brasil é um país extremamente espiritualizado. E com manifestações de todas as religiões desse Brasil evoluindo cada vez mais. Nós vamos ser o berço da espiritualidade para o planeta. Quando a espiritualidade estiver realmente em alta, quando os extraterrestres estiverem se manifestando verdadeiramente em alta, o Brasil vai ser uma das portas, né, dessa espiritualidade mais verdadeira para o mundo. Pela física, como se explica a incorporação, se duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço e lugar ao mesmo tempo? Mas não ocupa mesmo, né? O problema é o seguinte, né? O espírito é extremamente sutil, tá? Ele atravessa a parede. Se ele atravessa a parede, ele pode também atravessar o seu corpo, interpenetrar o teu corpo. Mas você vai falar, mas se o espírito que está ali dentro não atrapalha, então tem que dar uma tirada nele. Por isso que o médium, ele entra num transe e é como se ele dormisse, então ele sai do corpo dele, deixa espaço para o espírito se acoplar. Tá? Tudo dependendo do tipo de médium, o médium leva um aparelho aqui. O médium bom, ele tem tecnologia acoplada nele, tem um acoplamento aqui atrás, que é um aparelho que o plano astral coloca, quando o indivíduo vai fazer um trabalho de ser bom médium mesmo. Então, o espírito ele acopla nesse pequeno aparelho e domina todo o corpo do outro, e o outro se desliga e dorme e pode afastar. Ele pode realmente se afastar, ficar ali do lado assistindo tudo, ou simplesmente sai, vai passear, só volta quando o outro acordar. Então, isso que acontece. Mas não é dois corpos ao mesmo tempo, ocupando o mesmo espaço. Não é, fica do lado, encosta, já está funcionando. Em que momento da gestação se dá a união entre o corpo físico e o espírito? Geralmente, depois que o corpo físico está totalmente pronto no útero da mãe. Todos os órgãos estão prontos,
todas as estruturas estão funcionando direitinho, geralmente isso é no 7º mês. 6º, 7º mês já dá para conectar. Tá? Antes não tem nem aonde conectar, porque não está pronto. Né? Qual a importância do silêncio para a nossa evolução espiritual? Bom, certa vez, né, eu estava em contato com o meu mestre espiritual. Eu era bastante jovem e eu gostava muito de Kung Fu e muito de Tai Chi. Eu praticava muito Kung Fu, praticava muito Tai Chi. E, reunindo num encontro com esse mestre espiritual, que é um mestre chinês, que era um monge chinês, que me ensinava todas essas coisas, eu fiz uma pergunta para ele. Falei, mestre, quem foi o maior de todos os mestres de Kung Fu e Tai Chi da velha China? Eu fiz essa pergunta. A resposta dele foi a seguinte: o maior de todos os mestres de Tai Chi e de Kung Fu da velha China foi e ainda continua sendo o silêncio. Essa foi a resposta que eu obtive, para vocês entenderem qual que é a importância do silêncio na jornada espiritual. Se o Avatar, Jesus Cristo, fez a abertura ou participou da Era de Peixes, quem foi o Avatar que fez a abertura da Era de Aquário? Bom, para começo de conversa, a Era de Aquário não entrou ainda, tá? A Era de Aquário não entrou ainda, certo? Tecnicamente ou matematicamente é uma coisa para 200 anos lá na frente, certo? Se você for pelo marco mesmo de eras, né? Você está entendendo? Pelo marco astrológico das eras, ok? Nós não entramos na Era de Aquário, ele vai entrar em 2100 e lá vai pancada, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque o primeiro ano astrológico ele começou em 100 e tantos antes de Cristo, né? Quando o primeiro marco astrológico foi construído, né? O eixo de precessão dos equinócios tem que estar apontado. Por isso que a precessão do equinócio ela acontece contrário ao avanço do zodíaco, que seria, vamos dizer assim, se colocasse um relógio, né? Para a direita é o normal e para a esquerda é a precessão do equinócio. Então as eras precessam ao contrário. Por isso que nós estamos saindo de Peixes e entrando em Aquário. Então, estamos andando para trás da precessão. Tá? Só que o marco, né? O marco é depois, não é exatamente aqui. Tem um eixo que você pode projetar nas estrelas e ver que ponto ela está pegando. Né? Aí tem a divisão das constelações, que ninguém sabe muito deles, essa divisão de constelação do céu, para dizer quando começa o que, quando termina o que. Né? É complicado isso aí. Entendeu? Mas, né? E outra, a precessão do equinócio é uma coisa muito interessante, que tecnicamente não demora sempre ao mesmo tempo. Né? A média é 25.600 anos. Mas pode demorar 25.400, pode demorar 25.800, depende da movimentação do sistema que não altera esse fluxo. O sistema é um sistema bastante complexo de forças, né? E você nunca prevê com perfeita exatidão uma coisa com muito tempo no futuro. Vai dar erro. Tá? Porque quando você coloca dois corpos, é chamado problema dos dois corpos. Eu tenho um corpo aqui, outro corpo aqui, a lei da gravidade funciona muito bem. Até a lei de Coulomb funciona muito bem. Mas na hora que você bota um terceiro corpo, tudo isso aqui já muda, tudo se altera. A lei não funciona mais. Sabia que a lei de gravitação, a lei dá erro? A forma de Newton dá erro, a forma de Coulomb dá erro. Se você coloca 4 corpos, 5 corpos, daí melou. É tudo aproximação. As coisas não são tão simples quanto vocês pensam. Tá? Fisicamente falando. Professor, o que o senhor acha da oração do Pai Nosso e da Ave Maria? Elas têm um grande poder? O lance é o seguinte, tudo são arquétipos. Tudo são arquétipos. Eu estou no Brasil. Né? O Brasil sempre foi um país extremamente católico. Então, a maior parte dos espíritos que estão mortos do outro lado são católicos. Ou seja, vamos dizer católicos, são cristãos. Certo? Então, quando eu rezo ao Pai Nosso, invoca na mente desses espíritos ou dessas energias esse sentimento de união com o divino, com Deus, com a força maior, com Jesus. Tá? O Pai Nosso é uma invocação de Deus, a Deus. A Ave Maria é uma invocação à Virgem Maria. Ok? Entendeu? É muito estranho você sentar aqui, por exemplo, cheio de espírito brasileiro, você cantar um homem, né?
Os espíritos, olha o que esse cara está fazendo. Mugindo que nem vaca. Os espíritos dão risada. Eles não vão entrar na energia, vão entrar na vibração. Mas se reza o Pai Nosso, ele já fica tudo quietinho, tudo lá também. Tá? É uma questão arquetipal. Agora vai rezar o Pai Nosso na Índia. No astral da Índia. Ninguém sabe o que você está fazendo. Né? Tudo é isso. São arquétipos. Não sendo médium, como posso afastar o encosto de uma pessoa ou de mim mesma? Simplesmente, se você for uma boa pessoa, tiver uma boa energia, você já não tem encosto. Tá? Por exemplo, você quer ver uma coisa interessante? Reza o Pai Nosso. Não há espírito que fique perto. Por quê? Encosto que fique perto. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona isso. Vamos supor que você entra numa casa que tem espírito perturbador, está enchendo o saco, e você é médium. Então a pessoa me para, senta, acalma, reza um Pai Nosso. O espírito, ele não é burro. Ele percebe que estão rezando e caramba, rezar é invocar forças. É invocar espíritos de luz. E esse espírito, ele sabe que ele está fazendo coisa errada. Então os espíritos de luz, quando chegam, pegam ele para o escolarinho e levam ele embora. E levam para um lugar que ele não gosta de ficar. Né? Leva para certas zonas umbralinas que ele fica praticamente prisioneiro lá. E ele não gosta, ele gosta de ficar perambulando aqui no meio. Mas tem regras. Quando ele sai muito fora da regra, você pega ele para o escolarinho e leva. Ele fica um tempo lá, e os caras soltam ele, deixando daí, fala para nós, você fica na tua, você vê se não enche o saco, você vai pronta. Senão vão prender você de novo. Porque tem regras e tem leis no plano. Então quando você reza um Pai Nosso, ele sabe que os espíritos vão chegar, que você está invocando forças, está pedindo ajuda para o plano astral. Ó, ele se manda antes do pessoal chegar. Por isso que certas orações têm poder com os encostos. Porque na verdade ele corre, né? Porque você está chamando o policiamento astral. Está ligando 190 astral. A polícia militar astral vem. Como se curar da ansiedade extrema quando já se tentou de tudo e nada resolve? Bom, a primeira coisa, nós temos que parar para pensar o que te causou essa ansiedade. Por que você é ansioso? Já tentou de tudo. Você não tentou de tudo. Está faltando uma coisa que você não tentou, a coisa certa. Né? Então a primeira coisa é, por que eu estou ansioso? A ansiedade, ela sempre acontece porque você teve um desejo e esse desejo não se realiza nunca. Então você fica extremamente ansioso para a realização daquela coisa que não acontece. Então vamos procurar essa causa? Vamos procurar o que você está realmente desejando que não aconteceu até hoje e por isso você está extremamente ansioso. E quando você fica ansioso, chega um ponto que inverte tudo. Aí você entra numa depressão, você cai lá embaixo do poço. Porque é o extremo yang, a gente vai para o yang, chega uma hora que você perde todas as esperanças e pum, desaba na depressão lá embaixo. Né? Daí é duro sair do fundo do poço. Então nós temos que primeiro achar essa causa. Nós temos que entender por quê, o que me levou a esse estado. E corrigir na causa. Mudar o foco. Mudar o ponto do seu desejo. Porque nós temos que eliminar desejos. Eliminando os desejos, eliminando todos os problemas que ele causa. Na subsequência. Se somos ramificações de uma única mônada e estamos vivendo tudo aqui e agora, como posso transferir a minha consciência para outra realidade paralela, assumindo esse outro eu? A gente tem que ter paciência, que as coisas não são tão simples assim quanto parece. Quando nós assumimos viver essa jornada aqui no plano físico, essa jornada aqui na Terra, nós assumimos vivenciar todas essas experiências. Nós sabíamos que o mundo ia nos conduzir a esse estado de coisas. Quando você está antes de encarnar, está lá, nós está olhando para baixo, você sabe o que você vai enfrentar. Mesmo que você seja uma pessoa que chegou para a primeira encarnação na Terra. Ninguém encarna de gaiato. Você fica lá em cima olhando, você fica anos olhando aqui, andando com as pessoas em corpo espiritual. Você sabe tudo que rola aqui. Então você decide encarnar. Eu decido encarnar e eu esqueço de tudo. Então aí eu vou viver intensamente a experiência. Então o que está acontecendo? Nós estamos vivendo intensamente a experiência devido ao nosso esquecimento daquilo que somos. Tá? Então, nós decidimos vir aqui. Esse projeto está construído há milhares de anos.
Se ele é assim, porque ele é muito importante para os espíritos. É uma experiência sem precedentes para a nossa alma viver nesse mundo. Então, nós temos que valorizar muito, mas muito mesmo, estar vivo nesse mundo. E agradecer, ter essa energia de gratidão por estar vivos aqui, por estar vivendo essa experiência. Mesmo que nós estejamos em profundas dificuldades na vida, essas dificuldades são as grandes ferramentas para aperfeiçoar nossa alma e moldar o nosso espírito para um processo de aprendizado e de ascensão maior. Tenho certeza disso. Como Chico Xavier alcançou níveis tão altos de mediunidade mesmo consumindo carne? Na verdade, esses médiuns, eles não eram médiuns comuns, eles eram médiuns projetados. O que são médiuns projetados? O plano astral faz uma reunião lá, certo? O comando faz uma reunião e decide implantar médiuns. Então eles não são médiuns naturais, eles são médiuns implantados. Eles são projetos do plano superior para que este tipo de experiências e de consciência se manifeste aqui na superfície da Terra. Então, geralmente, esses médiuns, eles são médiuns desde criança. Eles não fizeram nenhum esforço para se tornar médium, não fizeram nenhum treinamento para se tornar médium e nem pararam de comer carne para se tornar médios. Você está me entendendo? Então, eles são médiuns que, do alto, no projeto kármico deles, eles têm a abertura da terceira visão e abertura, e é implantado neles equipamentos sofisticados eletrônicos para aumentar a capacidade mediúnica deles. Então eles são caras projetados, eles têm um projeto e uma missão. A missão deles é executar essa coisa e trazer essa informação para o planeta Terra, é escrever esse monte de livro, certo? Que é uma missão. Por isso, só pode pegar o Chico Xavier, o Emmanuel encher o saco, vamos trabalhar, vamos escrever. Seu trabalho é escrever. O Divaldo é a mesma coisa, né? O espírito guia dele falava assim, ó, todo dia, 11 horas da noite, você reserva para mim. 11 horas da noite você vai sentar, que nós vamos trabalhar. Nós vamos escrever livros. Entendeu? Então, esse é um médium projetado. Esse é um médium projetado para executar essa informação, para que essa informação venha para o plano físico. Então, não são pessoas como qualquer um de nós que temos que nos esforçar, mudar nossa alimentação, mudar nossa vibração, para nos tornarmos sensitivos e paranormais. Dizem que quem é do signo de peixes está na última encarnação. Mentira, isso é real? Mentira, totalmente mentira. Não ligue para os signos. Os signos é uma confusão total. Não leve muito a sério a astrologia. Vocês levam muito a sério a astrologia. Tá? Não é a ciência do plano superior, não é a ciência astral. É uma ciência dos povos antigos, é uma percepção dos povos antigos. Né? Que dividiu. Eu vou fazer uma pergunta muito simples para vocês, muito simples, para ver se vocês são realmente inteligentes. Por que tem 12 signos? Por que não 13? Não 14? Por que tem 12 horas no seu relógio? Também não tem 10 horas, não tem 13? Por quê? Aí vocês vão entender quando vocês me responderem essa pergunta. Por que os caras dividiram certinho, né? Em 12 casas zodiacais com 30 graus cada casa. E dá erro, porque o Sol, se você for um bom astrônomo, você sabe que o Sol não anda bonitinho nas casas zodiacais. Eles não andam grau por dia. Mas nem a pau tem 365 dias, o Sol acelera no periélio, e o Sol freia a órbita elíptica da Terra ao redor do Sol. Isso significa que tem casas zodiacais que ele anda em 25 dias, ele passa. Se você for preciso. A astrologia não é precisa. A astrologia não olha no céu para ver onde os astros estão realmente. Né? Se olhasse, veria que a astrologia está toda errada. Né? Os signos estão defasados de 30 graus e não corrigiram a precessão de equinócio até hoje. Usam a posição dos astros de 150 anos antes de Cristo. Esse é o maior erro que as pessoas têm. Ninguém corrige, nem tem coragem de corrigir. Eu nunca aceitei a astrologia por causa disso. De uma simples questão fundamental de colocar as posições falsas dos astros no céu e não corrigir os detalhes. Né? Como saber com certeza se um pensamento é realmente nosso ou interferência de um espírito? Só se você for um bom médium. Se você não for, você não sabe. Você não sabe o que são pensamentos seus, o que são intuições que vieram de fora. Tá? Só se você for um bom médium, senão você não sabe.
Muitas vezes acordo cansada, sem ter me exercitado na noite anterior. Por onde andou meu espírito? Pode ser que foi pro buracão lá, né? Foi pro, como é que fala? Pro pagodão da noite. Foi lá pro pagodão do umbral, naqueles inferninhos, sabe aqueles inferninhos? Né? A putaria desgraçada, né? Você foi lá, é lá que você foi. Aí volta tudo arrebentado, cansado, né? Não sabe ficar a noite inteira na gandaia? Né? A gente sente quando a gente não foi para lugar legal. A gente acorda também esquisito, né? Professor, Oi. gosto muito de velas. Tem algum problema acender dentro de casa para meditar? Não, fica tranquilo, pode acender. Não tem problema nenhum, não. Tá? O que é a ideia permanente da sensação de não pertencer a essa sociedade e isso incomodar tanto ao ponto de ter a ideia de um suicídio? Não, para com isso, já é bobeira, né? Ninguém é daqui, ninguém é desse mundo. Eu não falei para vocês que tem 87% das pessoas encarnadas hoje, estão na primeira encarnação da Terra, vieram de outros mundos para cá? Curta isso aqui, cara. Você tem que falar, vamos supor que, eu sou um espírito, usa inteligência, eu sou um espírito que saiu de uma estrela distante, de um projeto distante, certo? E estou a primeira vez encarnando nesse mundo, nessa sociedade. Eu sinto que eu não sou daqui. Porra, puta viagem que você fez. Aproveita isso aqui, bagunça, curta, né? Vai pra gandaia, vai pro balão, se vira, aproveita esse mundo, aproveita tudo que esse mundo tem para oferecer. Viva as experiências desse mundo. Mas viva não ferrando as pessoas, não, sabe? Certo? Nada de nem se prejudicando, nem se destruindo também, enchendo a cara de bebida. Não. Curta, se divirta, seja feliz. Você veio para explorar esse mundo. Você veio para explorar esse mundo. Você vai embora quando você morrer. Não precisa dar um tiro na cabeça. Cansei de ficar aqui, vou embora, quero me suicidar. Você é burrice. Todo suicida se arrepende prazerosamente do outro lado depois que morre. Fala, puta que cagada que eu fiz. Então não, vocês têm que aprender a viver. Vocês têm que aprender a curtir esse lugar aqui, essa vida aqui, essa experiência que nos foi dada. Nós pedimos ela. Ou, na verdade, nós competimos para estar aqui com bilhões de outros espíritos que queriam estar aqui no nosso lugar. Então encare a vida como algo muito legal, cara. Como algo muito bom. Como uma experiência fascinante. Esse mundo é maravilhoso. Tem lugares, cachoeiras, mares, oceanos. Por que você fica angustiado? Não fica angustiado, não. Curta esse negócio. A vida foi feita para a gente ser feliz. Veja o mundo de um jeito diferente. Por que seu espírito veio aqui? É possível acontecer durante a vida a troca de espíritos sem a morte do corpo? Claro que não. Não, isso é história. Isso é babaquice. Vou vender meu corpo para outro espírito, né? Não tá negociando no astral, né? O cara chega aqui, o que é esse corpo velho, feio do cacete? Não vai querer. Se for uma puta gostosona, aquela mãe, opa, tô vendendo meu corpo, quem quer comprar aí no astral? Quem quer trocar? Claro que isso não existe. Os projetos kármicos são muito bem elaborados, não tem essas trocas. Não. Você comprou, não tem devolução. Não tem essa devolução. Eu não gostei desse corpo, não vou devolver. Ou vou passar para outro. Sabe? Aí, quem tem um corpo de segunda mão aí? Usado, já usado. Tem, claro. Não é assim. Os espíritos que vão encarnar nos próximos anos são espíritos ainda com karma muito pesado ou vão começar a encarnar espíritos mais evoluídos? Depende. Tem, deixa eu explicar. Até nos atingirmos o ponto base da alta luz, tem muito karma para resgatar. Tem muita coisa ruim para acontecer nesse planeta. Não é só coisa boa que virão, não, tá? Essa pandemia já é uma amostra para vocês. Tá? No meio disso tudo, até a gente chegar até a transição, tem muita coisa para se arrastar aí. Muito karma a ser consumido, muito processo ainda em andamento, tá? A paz não vem de uma hora para outra, não. As transformações são internas. E essas transformações internas, elas demoram muito. Tá? Então vai ter muita encarnação com almas densas, com almas pesadas ainda. Né? O planeta ainda é um planeta kármico, ele não entrou na Era da Luz. E a transição da Era da Luz para a luz maior, isso demora mais de 100, 150, 200 anos. Tenha paciência, não é assim.
Como lidar com a traição da melhor forma? Cara, você só se sente traído quando você se sente traído. Né? Quando você acha que possui alguém, quando você acha que é dono de alguém, quando você acha que alguém deve alguma coisa para você. Mas se você perceber que isso é simplesmente uma tolice, que você não pode possuir o amor de ninguém, você não pode ser dono de sentimentos, você não pode controlar sentimentos de outras pessoas, né? Então, como é que você acha que você é traído? Né? Então é que você construiu uma falsa sensação de poder, uma falsa sensação de controle sobre o outro, uma falsa sensação de posse sobre o outro. Aí o outro muda, quer ficar com outras pessoas, você se sente traído, porque você sentia que estava no poder sobre o outro. E não existe poder sobre o outro. Tem que existir sempre liberdade para o outro. E na liberdade o outro pode fazer o que quer. E você também. Certo? Traição é uma condição que você implanta, é uma condição que você constrói. Vamos para a última pergunta, então, minha filha. Já está na hora da gente fazer a janta. Como diz a minha avó, né? Vamos fazer a janta, está na hora da janta. Aqui, deixa eu mostrar o meu meninão aqui, que está aqui. Ó. Olha que coisa mais linda do mundo. Ó. Eu quero que vocês vejam o tamanho. Olha o gigante, esse é o gigantão do papai. Né? Esse é o Maine Coon, por isso que ele é grande assim. Né? Tá com 1 ano e meio só. Fiote, está em fase de crescimento. Obrigado, pessoal. Muita luz a todos vocês. Namastê. Até o próximo encontro. Muita luz.